Esta é a parte 3. Assista antes as partes 1 e 2. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Eu estou aqui bem acomodado, né, numa pedra que a própria água esculpiu e fez aqui um banquinho, eu sentei nele para poder conversar com vocês. Bom, então a gente pode ir direto ao assunto enquanto tem um pouquinho de luz, que a luz vai acabar daqui a pouco. Vamos desligar aqui a luz do planeta. Do planeta não, né? Desse hemisfério aqui. Bom, eu estava dizendo que as experiências espiritualmente transformadoras, elas deixam uma mensagem que a gente pode dizer que é a mensagem central. É a mensagem mais importante e a mais difícil de ser entendida. É a mensagem que nos comunica que nós todos, não só seres humanos, mas nós, seres encarnados aqui nesse mundo material, seja de origem mineral, como a água, como essas rochas, seja de origem vegetal, como as árvores, seja animal como nós somos todos um, somos todos feitos da mesma substância. Nós viemos todos de uma substância cósmica, universal, que forma todas as coisas. E se nós somos todos feitos da mesma matéria, somos um. Somos um também porque somos interdependentes. Eu dependo, por exemplo, para existir, da água que corre aqui nesse riacho. Eu dependo da vegetação que cobre o planeta. Eu dependo do sol que está ali se pondo. Porque toda energia vem do sol. A energia vem do sol que as plantas conseguem captar, elas se alimentam de luz. Não só de luz, como de terra, como de água, mas a luz é fundamental. Aí os animais vêm e se alimentam das plantas, e outros animais se alimentam de outros animais. E assim a gente come as frutas, né, os frutos, e assim a gente vai se alimentando de terra, de água, de ar, de fogo. Também nos alimentamos do fogo, da luz do fogo do sol. E assim nós somos um só, porque se um desses elementos desaparecer, a gente também desaparece, porque nós precisamos de todos eles. Então há quem esqueça disso, há quem não esteja nem aí para a destruição do planeta, das florestas, poluição dos rios. Há quem não se preocupe com isso e ache que tudo isso vale a pena por causa do progresso, por causa do desenvolvimento econômico. E esquecem que se um desses elementos desaparecer ou se prejudicar, nós estamos também nos prejudicando juntos. Né? Se a água se poluir, a gente vai poluir nosso corpo, porque a gente vai ter que tomar água poluída. Se o ar estiver poluído, a gente vai contaminar nosso corpo, porque a gente vai ter que respirar o ar poluído. Não é? Se a fertilidade da terra for prejudicada, a gente deixa de ter os frutos para a nossa alimentação. A contaminação do planeta prejudica a nós mesmos, contamina o nosso próprio corpo, que é suporte do nosso espírito. Então, dessa forma, né, quando um é prejudicado, todos são prejudicados, isso se prova matematicamente, cientificamente, de que nós somos um. Nós somos só um organismo só, um corpo só. Isso
eu tendo como referência aqui nosso planeta. Mas existe a inter-relação também, interdependência entre os grandes astros, né? O Sol, por exemplo, que é o centro do nosso sistema solar aqui, do nosso sistema planetário, ele também determina a existência dos outros planetas. Se o Sol se explodir ou desaparecer, os outros planetas também perdem suas referências, né? Eles são centralizados pelo Sol porque o Sol exerce uma influência magnética sobre eles. E assim, um planeta em relação ao outro também, né? Tem planetas que servem de escudo para a Terra, né? Se não fosse a presença de certos planetas maiores aqui na nossa vizinhança, a Terra seria bombardeada por outros astros que circulam no universo e seria destruída também a vida no planeta. Então, a interdependência, né? Aí a gente pode partir para as galáxias, umas girando em torno das outras, e assim é tudo interdependente, né? Mas isso a gente está falando só da questão material. Espiritualmente também, as experiências espiritualmente transformadoras, elas também nos mostram como existe um sistema inclusive hierárquico, né? Do qual nós fazemos parte. E todas essas experiências, a maioria das EQMs, trazem a mensagem de que nós somos todos um, de que nós temos que saber nos amar, nos perdoar, nos respeitar, porque quando a gente desrespeita um só ser vivo, um só ser humano, a gente está desrespeitando toda a humanidade. E quando a gente faz o bem a um só ser humano, a gente está fazendo bem à humanidade, porque nós somos um ser, um único ser. Então, uma vez que nós somos um, nós deveríamos viver de uma forma diferente. Se todos pudessem ter acesso a essa informação, a informação que é trazida pelas EQMs, pelas experiências espiritualmente transformadoras, de que nós deveríamos fazer aos outros apenas aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Se a gente entendesse que isso não é apenas uma coisinha boa que a gente deve fazer, mas isso é uma lei universal, é uma lei que rege a nossa existência. Se a gente introjetasse essa informação e passasse a viver de acordo com essa informação, o mundo não seria como é. As guerras não estariam acontecendo. Isso no nível macro, internacional, né? Geopolítico. A gente vê aí guerras acontecendo lá em Israel com a Palestina, um querendo destruir o outro, acabar com o outro. O objetivo de Israel seria, se fosse possível, eliminar os palestinos. O objetivo dos palestinos seria, se fosse possível, eliminar os judeus, os israelitas, acabar com a nação de Israel. E o objetivo, digamos, do eixo aí, o mundo está dividido, né, entre o Ocidente e o Oriente. Existem países coligados aí no Ocidente que são contra os do Oriente. E eles vivem competindo entre si, gastando milhões, bilhões, trilhões com a destruição, com a guerra. Se eles soubessem que nós todos somos um, se esses líderes políticos, líderes econômicos, científicos, se eles soubessem que nós somos todos um e eles vivessem de acordo com esse conhecimento, não existia guerra. Esse dinheiro todo estaria sendo investido para acabar com a fome, com as doenças, com o sofrimento. E a gente poderia ser motivado a trabalhar, não para o benefício próprio, mas para o bem comum. Veja que
que mensagem importante as experiências espiritualmente transformadoras trazem para a gente. Imagina se cada um de nós, né, introjetasse esse conhecimento e vivesse de acordo com ele. A gente iria pensar no outro como sendo nós mesmos. A gente ia trabalhar para diminuir o sofrimento alheio e não aumentar o nosso prazer próprio. O prazer, ele se torna um pecado quando ele é egoísta, quando ele não considera o todo, quando ele não considera as leis naturais. Eu vinha falando sobre o prazer, a importância do prazer na nossa existência, porque o prazer, ele sustenta a nossa vida, né? E ele nos direciona para o nosso propósito. Mas quando o prazer ele é egoísta, ele é um prazer que só pensa no nosso bem e no nosso prazer e esquece os demais que fazem parte da nossa existência, até mesmo o planeta. Até mesmo o planeta é destruído em nome do acúmulo de riquezas, simplesmente para trazer prazer para quem possui essa riqueza. Se a gente tivesse essa consciência, aí a gente não iria pensar dessa forma, a gente não iria querer a riqueza só para o nosso prazer egoísta, né? O prazer também tem que ser coletivo, o prazer tem que ser de todos. O meu prazer, ele tem que parar onde começa o sofrimento do outro. Se o meu prazer promove sofrimento, ele deve ser interrompido ali. Ali é o limite. O meu prazer, ele só é válido quando promove o prazer do outro também. Quando eu estava falando que a alimentação é prazerosa e ela produz a nossa saúde, essa saúde deve ser colocada a serviço do outro. Quando o prazer promove a vida, a reprodução, essa vida, essa reprodução deve ser em benefício coletivo. Não deve nascer um ser que vá destruir o outro, mas um ser que vá promover a vida do outro, a existência do outro. Essa é a mensagem da unidade, que se fosse entendida, se fosse compreendida, se fosse vivida, a gente não estava tão dividido em religiões, em nações, e que só promovem a morte, só promovem a guerra. Cada nação quer defender seu povo, sua cultura, e é capaz de destruir a outra, de jogar bombas, de acabar com tudo que tem lá do outro lado, porque o outro é o outro. Ele não vê o outro como sendo ele mesmo. Mas isso não é fácil, isso não é fácil de ser praticado. Não estou falando como sendo uma coisa fácil. Isso é um desafio para a gente. Por quê? Porque os sentidos nos enganam. Quando a gente é um ser espiritual e está fora do corpo, a gente entende a nossa coletividade, a nossa existência coletiva. A gente percebe a unidade. Tanto que as experiências espirituais permitem que a gente perceba isso. Mas quando a gente está no corpo, a gente esquece de onde a gente vem, a nossa origem. A gente não percebe as coisas como sendo um. A gente só percebe, por exemplo, o tato. O tato, quando eu toco em mim, o outro não sente. Só eu sinto. Então, isso dá a impressão de que eu sou eu e o outro é o outro. O olhar também, o meu olho só permite eu enxergar aquilo que a partir de mim. Eu não vejo a partir do outro, eu não vejo o que o outro está vendo. Então, dá a sensação de que eu sou eu, o outro é o outro. E assim todas as coisas, a dor, o prazer, o meu prazer é o meu prazer, minha dor é minha dor. Isso é o corpo que nos fala, mas isso é uma ilusão. É a ilusão da matéria, a ilusão da carne. E essa ilusão nos engana. Então, para a gente fugir dessa ilusão, é muito difícil, muito difícil. A gente transcender a matéria é a coisa mais difícil, é o nosso maior desafio. É o desafio de todas as nossas existências. Se existem vidas,
sucessivas, todas as vidas, todas as nossas existências têm esse objetivo de nos convencer, contrariando os nossos sentidos, de que nós somos um e que deveríamos viver como se fôssemos um. Mas isso é difícil, porque nós, por exemplo, a maioria de nós aqui, você tem uma religião, o outro tem outra religião, o outro não tem religião, um acredita num Deus, outro acredita no outro Deus, o outro não acredita em Deus nenhum. E cada um se fecha na sua crença, porque até não crer é também uma crença. A crença na não existência de um ser maior que pode ser a fonte de toda a vida, que planejou tudo isso, que criou toda essa natureza. A pessoa crer que ele não existe, que não, isso tudo é aleatório, isso tudo existe por acaso. Contra toda a lógica, a pessoa fica acreditando nisso. Mas eles se dividem e cada um quer defender o seu pedaço, né? Cada religião quer condenar a outra. E em nome da religião, eles se matam. Ou você pensa que aquela guerra lá em Israel não tem a ver com religião? Tem, porque os palestinos são islâmicos, né? Os judeus acreditam no Deus de Israel. Os cristãos que também estão lá acreditam que Jesus Cristo é Deus. E assim eles se dividem, cada um quer um pedaço daquela terra que é santa, a terra é santa, como se aquele pedacinho de terra fosse santo e o resto não fosse. Como se essa terra aqui não fosse santa também, não é? Toda terra é santa, toda terra é sagrada. Todo povo é o povo de Deus, todo povo é sagrado. Mas a religião divide as pessoas e diz, não, você é o povo escolhido, o escolhido de Deus são os israelitas. Os outros são pagãos, são gentios, né? E assim as pessoas se dividem na religião. A política é a mesma coisa, né? A política divide os países, diz essa terra aqui é minha, aqui é o nosso país e vamos defender o nosso país acima de tudo, né? Acima de todos, em primeiro lugar, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, Trump diz: vamos fazer os Estados Unidos grande novamente, grande, diminuindo os outros, como se o outro fosse outro e eles fossem um. Quer dizer, essa ideia da separação é que é a desgraça do mundo. É aí que mora vamos chamar, a mitologia chama de demônio, de Satanás. Satanás é aquele que divide, diabolo, é aquele que divide, que separa. Então, a ideia de separação é uma ideia diabólica, é a que promove as guerras, as brigas, as agressões, as desuniões. Enquanto a ideia de unidade é a que promove o amor, a compaixão, a solidariedade, a ajuda mútua. Então, é só isso, é muito simples, é simples demais. Mas, ao mesmo tempo que é simples demais, é complicado demais de ser praticado por um único motivo: a ilusão dos sentidos. Então eu estou trazendo isso para vocês, né, como sendo assim um desafio para a gente refletir sobre isso. E aos poucos a gente tentar introduzir isso na nossa vida, né? Porque se a gente sabe que isso não é uma coisa fácil. Para mim, eu estou aqui falando para vocês e para mim não é fácil praticar isso. Mas a gente consegue evoluir. É aí que vem a evolução espiritual. Ela acontece a cada dia, passo a passo. A gente não pode dizer, a partir de hoje eu vou viver como sendo um e vou doar tudo que eu tenho para quem não precisa. Talvez não seja por aí. Não é? A gente tem que... É difícil fazer essa engenharia, né? Essa engenharia. Mas a gente não está só, a gente tem com a gente aqui muitos seres
espirituais que nos acompanham, os seres que vieram com a gente aqui hoje, andaram no carro, chegaram, encontraram ali o parque fechado, a negativa inicial por parte do vigilante, a confirmação por parte do morador que tem uma lojinha aqui na frente, dizendo que não podia, infelizmente, né, fazer com que o parque fosse aberto. E depois a compaixão, a solidariedade do vigilante que me viu filmando lá fora e disse: poxa, eu vou abrir para aquele cara ali, porque ele está com tanta vontade. Ele se sentiu um comigo, a minha vontade, meu desejo, meu prazer passou a ser dele. Se ele não tivesse se solidarizado comigo, a gente não estava aqui filmando, vendo essa cascata. Aquela cascatinha ali tão bonitinha, né? Então veja, é assim que funciona. São pequenos gestos, pequenas coisas que vão acontecendo, que vai humanizando a gente. Nós não somos humanos ainda. A gente não pode dizer que é humano, a gente é muito ainda animal, ainda irracional. Mas à medida que a gente for aprendendo sobre essa questão da unidade, à medida que a gente... É para isso que serve assistir esses vídeos de espiritualidade, vídeos de relatos de experiências. Se não for para isso, para que vai servir? É para entretenimento. Entretenimento é melhor Netflix ou outras plataformas aí de vídeo, porque eles têm aí produções caras, milhões de empregados em cada vídeo, com perfeição de som, de áudio, de vídeo, de tudo. É muito melhor. Mas se a gente quer ver esses relatos, né, de experiências, a gente tem que ter um objetivo de aprender as lições que a luz nos traz e assim evoluir. E assim evoluir significa avançar no sentido da unidade. Evoluir significa avançar no sentido da unidade de todas as coisas. À medida que a gente vai entendendo isso, vai implantando isso aos poucos na nossa vida, vai entendendo o outro, vai deixando de julgar o outro como sendo o outro, porque o outro é nós mesmos. A gente vai evitando as agressões mútuas, porque você sabe que agredir o outro é agredir a si mesmo. Prejudicar o outro é prejudicar a si mesmo. Passar o outro para trás é passar a si mesmo para trás. E à medida que você vai eliminando essas ações egoístas, você vai evoluindo. Evoluir espiritualmente significa justamente se tornar um com o outro. Passar a agir como sendo um, não como sendo vários, muitos. Esquecer a ilusão da separação e aos poucos, caminhando passo a passo, step by step. A gente vai caminhando a cada dia se melhorando, a cada vida se melhorando, no sentido da unidade. E esse é o convite que eu deixo aqui para vocês. E o sol está se pondo, ele está saindo daqui para iluminar lá no Japão. E a gente vai ter que encerrar esse vídeo porque a luz está indo embora. Tá vendo? Nós dependemos da luz. Esse vídeo, a luz, nós e a nossa evolução espiritual, tudo é uma coisa só. Tudo é interdependente. Sem uma coisa, a gente não faz outra, né? Então, essa nossa conversa vai ficar por aqui. Não teremos mais luz para fazer vídeos e também o vigilante está indo embora agora às 6 horas e pela altura que o sol está ali, eu acho que já é umas 5h20, umas 5h30 da tarde, eu acho. Daqui a pouco eu vou ter que me organizar ali para ir embora. Bom, mas antes de ir embora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais desse riacho. Essa cascatinha tão bonita que tem aqui. Ó. Não é linda? Essa água que nos dá a vida, que nos permite estar vivos. Essa terra que nos sustenta, essa vegetação que nos alimenta, que nos protege, que permite que a umidade permaneça aqui
esse sol que evapora a água, que faz com que as nuvens existam e a chuva caia e alimente a todos nós, não é? Isso tudo é uma coisa só, isso tudo é uma unidade. Vamos evoluir nesse sentido. Vamos evoluir no sentido da unidade de todas as coisas. Toda terra é terra santa. Todo solo é solo sagrado. Todo ser é sagrado, porque ele é uma expressão do divino. Cada ser, cada animal, cada ser humano é uma expressão do divino. E os seres espirituais que também convivem conosco e que são espíritos da natureza, todos os espíritos da natureza, espíritos da terra, espíritos dos vegetais, espíritos das águas, espíritos do ar, são todos nossos irmãos, estão aqui todos conosco, presentes. Os elementais que protegem, que alimentam, que cuidam de todos os seres, eles estão aqui conosco. Então, nós temos que agradecer a esses seres por terem nos recebido aqui hoje. Ali vem o rapaz. Estamos indo agora. O rapaz acabou de chegar ali para nos chamar para ir embora. Está na hora dele ir. Parei na hora certa. Obrigado a todos os seres e vamos embora, porque chegou a hora de nossa partida. Olha, o sol está se pondo ali, ó. Já são mais de quase 6 horas da noite. Aqui é a entrada do Parque Pedra do Ingá. Interessante é que o vigilante, chamado Vinícius, ele veio falar comigo no final e perguntar qual era o meu canal. E aí eu falei, Experiência Luminosa, disse a ele de que se tratava esse canal. Ele achou interessante, se inscreveu na hora, me deu o contato dele, e eu disse a ele que assim que editasse esse vídeo, eu mandaria para ele o link para ele assistir. Pedia permissão, inclusive para mostrar a imagem dele. Veja só que coisa. Isso se chama solidariedade. E solidariedade significa unidade. Nada como encontrar o parque fechado, né? Quantas portas foram abertas porque o parque estava fechado nesse domingo à tarde. Que legal. Muita paz para vocês todos. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês essa beleza natural, que é essa pirâmide que nós temos aqui. Uma pirâmide natural que nós temos aqui em Ingá. Quem sabe isso aí é uma pirâmide, que embaixo dessa montanha tem uma pirâmide. Um dia pode ser descoberto isso, né? O que é que vocês acham? Será que isso aí é uma pirâmide de verdade? Ela é mais ou menos do tamanho da pirâmide lá do Egito, não é? Olha só que pirâmide legal que a gente tem aqui em Ingá. Tá vendo? A cidade não é conhecida como deveria ser, mas tem de tudo, tem até uma pirâmide. Legal, né? Vamos apreciar essa pirâmide. Tem 2 pirâmides, ela e outra atrás, maior do que a de Gizé, provavelmente.